Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Seja muito bem-vindo ao podcast do Bora Varejo, diretamente da NRF 2025. Estamos aqui hoje para falar com o nosso convidado, Gustavo, da CRM Bônus. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Prazer, pessoal. Bom estar aqui com vocês em Nova York para falar de varejo, que é o tema da semana aqui na NRF. Exatamente. Meu nome é Stefano Villig, você é seu host. Hoje comigo tenho dois co-hosts, o Marlon. Marlon, diz o arroba, Marlon. Marlon, Rocha Amaral e formatar.consultoria. Muito bem. E o meu amigo Prota, arroba Prota. Arroba Prota, é o único que tem no Instagram, Prota com 2 T's, e arroba 7IT. Muito bem, você me encontra no arroba stefano.villig. Vamos falar um pouquinho sobre o que tu viu hoje, ou nos outros dias também de NRF, o que tu tá vendo de tendência, futuro do varejo lá. O que te chamou mais atenção até agora na feira? Show. Antes de começar, o meu arroba também. Você aí, isso aí. Perdão. Vai. Arroba Gugadot com 2 T's. Tem bastante conteúdo de varejo lá. Que então, legal. quem tiver interesse também, dá uma aprofundada. Mas falando de NRF, eu acho que o principal tópico que eu tenho visto e acompanhado nas palestras, nas discussões com os varejistas, está muito relacionado à cultura, né? A gente veio aqui ouvir muito sobre IA, mas eu olhei muito, né, ouvi muito das principais lideranças do varejo aqui falando que antes de tecnologia a gente tem que capacitar o time, né, e as lideranças estarem compradas com os projetos, né, que não é uma pauta do CTO, que é uma pauta de negócio, né? Então, o Paulo da C&A trouxe isso em uma das palestras, eu achei super importante a visão, né, de não é uma pauta lá que a gente vai entregar para um CTO e que é uma questão de tecnologia, Sim. mas que toda liderança ela tem que entender que está embarcada hoje dentro do negócio e que a gente precisa priorizar e fazer cascatear isso, né, para um time, para um gerente de loja, saber que ele não vai ser substituído, por exemplo, por uma inteligência artificial, mas que ele vai ser empoderado. E como vai ser isso, né? Então, eu acho que esse foi um dos principais pontos que eu tenho visto assim, de convergência das palestras e que fala muito sobre esse momento de adaptação e experimentação desse varejo com IA. Muito bom. E a gente realmente vem vendo, né, lá nas palestras, a IA trazendo a informação, principalmente para aquele vendedor que está lá na ponta e que muitas vezes, infelizmente, o nosso varejo tem uma rotatividade grande, então não dá muito tempo de treinar ele para entrar na loja. Ele precisa entrar, precisa vender para ele e para a empresa e mostrar resultado, e vem a tecnologia a ajudar ele a conseguir ter um bom atendimento e realmente finalizar essa venda bem feita e fazer um bom atendimento lá na ponta, né? E acho que vocês, como CRM, claro, entendem muito disso, né? Total, a gente olha muito para essa jornada integrada do vendedor, principalmente, né? Então, a gente hoje tem uma solução que é o que a gente chama de agenda do vendedor, né? Qual que é a relevância dela hoje na jornada do consumidor, né? Pra vocês terem uma ideia, Copenhagen é um dos nossos clientes que utiliza essa solução. É um aplicativo que o vendedor recebe as principais informações de quais clientes ele tem que se relacionar no dia, né? Que tipo de mensagem enviar. Então, isso tudo através do WhatsApp, né? E na última Páscoa de 2024, a gente trouxe mais de 30 milhões de vendas influenciadas com essas ações, com todos os vendedores das lojas de Copenhagen utilizando o aplicativo. Então você vê, né, que hoje o vendedor deixou de ser aquele profissional que muitas vezes está lá na loja esperando o movimento, né, acontecer no varejo físico, e hoje ele influenciando ativamente na geração de demanda, tanto levando fluxo para a loja, quanto gerando fluxo, né, via venda no WhatsApp, catálogo digital, levando venda para o e-commerce da Copenhagen, por exemplo. Então, a gente vê um novo momento desse vendedor assistido pela inteligência artificial de maneira simplificada, né? Então, não vai ser um negócio super complexo. Cara, é um aplicativo que ele já tem uma sugestão ali de campanha com quem ele tem que falar, com a melhor segmentação e com o melhor texto para cada cliente. Então, isso muda o jogo do varejo. Muito humanizado, né? Exato. Fica mais humanizado o Total. negócio.
Muito bom, muito bom. A gente vê também, por vezes, o varejo querendo inventar demais também, né? E às vezes, como tu disse, né, não é nada mirabolante, mas que vai trazer resultado na ponta, que vai trazer dinheiro, né? Então, acho que a IA vem muito para isso, né? Para ajudar o varejista a ter lucro, né? Ainda mais um varejista que tem uma margem tão apertada e uma população que está com bastante dificuldade financeira, apertado, né? E tendo que se virar nos 30. É isso. Né? Gustavo, Brasil, maior parte dos nossos empresários são de micro, pequenos empreendedores, né? Isso, quase 90% das empresas do Brasil são de micro, pequenos varejistas, né? Como é que a CRM hoje está conseguindo chegar nesses microempresários, nesses empresários? Existe alguma ação, existe alguma forma que vocês estão conseguindo capilarizar para essa turma também? Ou tem outra estratégia? Claro, a gente olha muito para ajudar qualquer tipo de varejista, né? Então, a gente tem hoje mais de 35 mil lojas dentro da nossa solução e muitas dessas é aquele varejista que tem 1, 2 lojas e que está nesse começo, muitas vezes, de estratégia de fidelização, né? Sim. E eu sempre gosto de colocar, né? Para um pequeno negócio, a necessidade de ter um CRM é tão relevante quanto para um grande varejista, né? Ele tem que começar a entender o comportamento do consumidor. Então, o que a gente traz como ferramenta para quem está começando e que destrava muito esse potencial, principalmente de usar uma IA, por exemplo, né? É, obviamente, o cashback. Por quê? Com cashback, a gente consegue cadastrar o consumidor. Perfeito. Então, a gente consegue ter uma troca vantajosa, né? Então, se você vai num pequeno varejo e fala, cara, me passa seu celular para eu cadastrar aqui, sua data de aniversário, CPF. Cara, você não consegue engajar realmente e montar um banco de dados relevante, né? Quando a gente tem a estratégia de cashback, né, o vendedor fala, cara, eu consegui R$150 para sua próxima compra, me passa o celular que eu já gero o bônus aqui para você. Então, a gente consegue, mesmo um pequeno varejista, né, criar um mailing, né, criar uma noção de frequência, né, ticket médio, como é que está essa recompra da base e, a partir disso, criar segmentações e entrar em contato com esse cliente no momento certo. Então, aqui extrapolando já para um varejista maior, né? O que a gente tem usado em IA? Numa Camicado, por exemplo. Quando a gente vai segmentar uma base de clientes, né? Existem várias técnicas de segmentação, desde segmentações básicas, né? Vamos lá pegar por quantidade de vendas feitas ou total de valor gasto, né? Ou mesmo o RFV, que é segmentar por resistência, frequência e valor, que é bastante usado no varejo. A gente usava muito isso até um ano e meio atrás na CRM Bônus como uma das principais formas de segmentar. E hoje a gente já está muito mais segmentando baseado em IA, né? Então eu olho para todos os pontos de contato daquele cliente. Então, qual a forma de pagamento? Foi cartão de crédito, Pix, né? Como que ele pagou, né? Comprou à vista? O que tinha nessa compra, né? Quais tipos de produto foi comprado, né? Para a gente realmente segmentar e aí utilizar isso para ativações de marketing muito mais personalizadas, que foi o outro tópico, né? A gente conseguiu humanizar e personalizar. Como que eu vou fazer isso? A IA faz muito melhor isso, né? Do que a gente ali com o analista de marketing, muitas vezes segmentando na mão. Então, a gente conseguiu aumentar em 30% a performance de uma campanha em Camicado quando a gente fez um AB, né? Olhando, vamos fazer um RFV e vamos fazer com uma segmentação com o IA. Então, o ROI foi muito melhor da campanha, dado que essas campanhas, quando a gente faz, por exemplo, um WhatsApp, né? Vocês sabem que quando eu faço um WhatsApp via a plataforma da Meta, né? Eu tenho um investimento ali por disparo. Então, a gente conseguiu um ROI muito melhor, porque foi muito mais preciso. Ao invés de ter que falar com 80 mil clientes, você vai falar com 35 mil, porque esses realmente são os clientes mais propensos para uma ação de bônus. Então, o pequeno varejista ele tem que começar a ter dados, estruturar dados, e a melhor forma que a gente sugere isso é através do cashback, porque você vai realmente tendo ali um reforço positivo para o cliente fornecer informação e você começar a compilar isso. Bacana. Dentro disso ainda, Stefano, dentro desse universo da minha pergunta, né, a grande maioria dos nossos seguidores aqui eles são micro e pequenos empresários, né? E a grande maioria não tem nem ideia do que seja um CRM. Claro. Tá? E aí, até para você se propagar um pouco quanto CRM, CRM Bônus, né? O que você tem para dizer para esses pequenos varejistas que não sabem nem o que é CRM? Você já deu a dica de como ele começar a usar através do cashback, ok? Mas vamos falar um pouco para aqueles que nem têm noção do que é um CRM e a necessidade de um CRM e o porquê que o CRM é tão importante para toda e qualquer empresa, mesmo micro ao gigante.
Eu gosto de trazer um dado que a gente tem dentro de casa, quando a gente olha para um varejista de moda, calçado, beleza, né, cosmético. O varejista ali de shopping, por exemplo, né, dessas lojas tradicionais que a gente vê no dia a dia. Né? Quando a gente olha para uma base de compras, né, um varejista que fatura 100 mil reais, né, a gente acaba, por mês, por exemplo, a gente vê que 60% dos clientes que compram num varejista compram somente uma vez. Então, aqui mostra, né, a dificuldade que a gente tem hoje de fidelizar um cliente no varejo. Com a rede social, a velocidade que a gente tem hoje de mudança, né, de hábito de consumo. Então, né, não existiu o Carmed, em um mês vende milhões de Carmed por causa do TikTok. Então, o mercado ele muda muito rápido. Então, a gente precisa ter estratégias mais mensuráveis e mais claras para a gente conseguir abordar o consumidor, né? Então, aqui na CRM é basicamente essa estratégia de a gente conseguir olhar para a base de clientes e criar ações mensuráveis para a gente entender, né, quantos clientes eu tenho, desses clientes, qual que é o momento deles dentro da minha marca. Então, é um cliente de primeira compra, é um melhor cliente da minha marca, e qual ação que eu vou fazer a partir disso para fazer ele voltar a comprar e melhorar a recorrência, né? Então, olhando de forma bem ampla, né, o conceito de CRM está muito relacionado a isso. E aí a gente vê, então, né, que 60% desses clientes ficam parados em primeira compra. E aqui é um super desafio, porque a gente precisa ter gatilhos de curto prazo para fazer esse cara voltar. Então aqui, obviamente, o cashback, mais uma vez, ele faz muita diferença. Né? Hoje, né, esse tipo de varejista de calçado, enfim, moda, né, a gente tem uma média de 15% a 20% dos clientes voltam em 30 dias, quando eles têm o estímulo. Né? E aí a gente tem um outro lado da segmentação, que é os top clientes. Né? Então, a gente sempre tem que olhar para as duas pontas. Né? Então, o outro lado, para um varejista pequeno, é mega importante. Né? A gente está falando de 2%, 3% da base de clientes, que vai trazer 30% do faturamento. Eu diria até mais, às vezes. Né? Porque essa turma do top aí, às vezes, pode significar, para esse pequeno varejista, 60%, 70% do faturamento dele. E a gente pega, por exemplo, o varejista que está no centro da cidade. Tá? Para ajudar um pouquinho a contextualizar para o pequeno que não sabia o que era o CRM, né? Por que utilizar? Ele tá botando muitas vezes o dinheiro em jornal, em rádio, isso chama-se o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que você tá pagando aí. Você pagou, o cliente, você teve que gastar R$200 para trazer o cliente para dentro da loja. Ele comprou, às vezes, uma blusa de R$200, ou seja, tu já tá no prejuízo. O teu lucro, ele vai vir depois, na outra compra, na próxima e na próxima. Então tem o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto o seu cliente vai gastar ao longo do tempo com você, na sua loja. E isso que o CRM mais vai te impulsionar, que é fazer esse cliente ter mais valor para ti. Então, tu vai te relacionar melhor, vai vender mais e melhor para um cliente que tu já conquistou. O CAC já tá pago, então a tua lucratividade vai vir daí. É lucro que entra direto dentro do negócio. Eu acho que para fazer muita conexão, talvez, do que você está dizendo, hoje a gente teve um bate-papo com o Magalu de manhã, e ele falou um ponto super importante. Muitas vezes o produto em si, dessa área de varejo, tem muita comodização, né? Tem muito produto, né? Ele está ficando cada vez mais distante. Como é que o consumidor se mantém? Cada vez mais conectado à forma que ele tem essa jornada. Então, cara, quais são os gatilhos que ele me faz para que eu continue comprando de você, conectando o que você está dizendo e fazendo essa conexão? O produto distancia. Ele vai comprar uma televisão, ele vai comprar um videogame, etc. Às vezes os preços são muito parecidos. O que o varejista ganha? Quando eu tenho gatilhos e soluções para que eu possa me aproximar, me humanizar cada vez mais através disso, sem perder a eficiência. E aí vem muito esse lance da inteligência artificial, suas conexões e talvez esses gatilhos que a CRM Bônus possa trazer. Gustavo, de novo, né, uma grande dúvida que esse público pequeno tem. A minha preocupação está vendo que é sempre trazer o pequeno, porque que é o que mais sofre. A nossa maior audiência, é o maior sofredor. Sofre. Uma grande parte da turma do Brasil que está na NRF são de micro e pequenos empresários, né? Vamos lá, qual que é a diferença do que a inteligência artificial faz hoje, né, para um CRM? Porque, na dúvida, eles só falam, mas a inteligência artificial não faz tudo. Eu não tenho nem um CRM, imagina uma inteligência artificial. Então, eu não sei, o que é isso, CRM, e o que é inteligência artificial, e o que as duas coisas têm condições de fazer, né, por esse pequeno varejista. Ótimo. Não fique sem jeito de ser didático, tá? Pode ficar à vontade. No final do dia, né, a inteligência artificial ela funciona quando a gente tem dados para ela trabalhar. A inteligência artificial ela consegue tomar decisões muito mais racionais e muito mais rápidas e assertivas
do que a gente consegue ali de forma humana realizar, né? Mas para isso funcionar, né, obviamente a gente precisa dessa estrutura de dados, né? Então, sempre quando eu falo com um pequeno varejista, né, nossa, eu quero começar IA, né, a gente tem que voltar lá do começo, né? Primeiro... Você tem CRM, né? Primeiro, você tem uma estrutura de dados, né? Ou como que você quer utilizar. Claro que não necessariamente hoje, né? Não, só se você tem uma base de dados. Óbvio, você pode usar um ChatGPT, que é uma aplicação de IA, para criar, por exemplo, um texto de WhatsApp. Super bacana, vai ajudar bastante um varejista que quer fazer uma campanha naquela região, tá com dúvida de como fazer um copy, por exemplo. Poxa, ganha muita efetividade. Sim. Mas no sentido de, principalmente, segmentação ou análise de estoque, por exemplo, né? Que, cara, para um varejista é crítico, né? Entender como é que está o desempenho de produto, né? Sim. Então, isso tudo, a inteligência artificial, ela consegue entrar, né? E ela consegue, muitas vezes... eu não digo substituir, mas aqui ela consegue ter... É como se fosse um analista ali de operações, ou um analista de marketing, que muitas vezes ela não tem capacidade hoje para contratar. Então, o que é possível fazer, né? Então, cara, eu consigo subir uma base de clientes num ChatGPT, por exemplo, né? E, através desses dados que a gente tem compilado, pedir, né? Quais clientes que faz mais sentido eu entrar em contato para fazer uma ação de bônus, né? E qual o bônus recomendado dado o histórico que eu usei, né? Perfeito. Então, são coisas que, cara, se eu preciso fazer isso de forma humana, muitas vezes, cara, eu preciso de muita técnica, né? Sim. De fórmulas, de... Muito Excel. Muito Excel para fazer. E hoje a gente basicamente importa isso, né? E muitas vezes está embarcado nas tecnologias já, né? Para a gente conseguir fazer acontecer. Então, a IA, na verdade, hoje ela vai estar embarcada dentro disso tudo, né? CRM é uma estratégia de utilizar a base de dados de cliente, transação, comportamento, para extrair mais valor, aumentar o LTV dos compradores dessa marca, né? Então, são coisas bastante complementares aqui. Então, a gente tem que sempre pensar nessa estruturação e o que a gente quer resolver, né? A gente vê hoje, dentro de tecnologia, né, os principais casos de uso de IA, né, onde a gente consegue destravar mais valor. A principal avenida é marketing, né? Então, copy, nossa, ajuda muito, né? Eu uso... Cara, eu escrevo lá no LinkedIn, né? Eu já tenho todos os meus posts que eu escrevo, eu peço para falar de um tópico, ele vai escrever no tom que eu já tenho dentro daquela conversa, por exemplo, né? Eu vim aqui na NRF, tô ouvindo as palestras, cara, eu tenho todas as palestras gravadas, ele transcreve, monta os tópicos para mim. Cara, olha a produtividade que a gente ganhou aqui, né? E aí depois, obviamente, para analisar resultado e tudo mais, a gente tem que, como pequeno varejista, é como se você tivesse ganho hoje aí 2, 3 analistas para trabalhar para você. Gustavo, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, JHSF, Stone, Contrip, e eu também gostaria de falar para todos vocês nos seguirem, também a Tecla T, nosso patrocinador, e seguir o Bora Varejo, fazer o download gratuito do nosso livro. Gustavo, alguma palavra final? Não, gente, começar do básico. Dos tópicos da NRF 2023 foi o básico bem feito, né? Não adianta a gente falar de IA, falar da última tecnologia do momento e a gente não ter o cliente cadastrado na nossa loja e saber falar, né? Parabéns para o aniversário do João, que é um comprador lá, um seu melhor cliente. A gente tem que saber fazer o básico bem feito e eu acho que é isso que a gente gosta de ver o varejista acertando, né? Então, começa do básico e aí... Né? Hoje a gente tem na CRM Bônus mais de 12 módulos. Então, a gente sempre começa pelo primeiro. Não adianta colocar 5 coisas, uma Ferrari e o cara não ter o motorista para, né, o piloto para... Ele precisa do Fusca para ir comprar o pãozinho na esquina primeiro. Exato. Vamos no básico, vamos cadastrar o cliente, vamos conseguir fazer o cliente sair da primeira para a segunda compra, um problema por vez, que com certeza seu negócio vai ter um aumento de vendas ainda em 2025. Muito obrigado. Show. Muito obrigado. Obrigado, E Gustavo. um abraço a todos. Valeu. Valeu, gente. Até mais. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto!